Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Lopes e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a dificuldade das pessoas em começar a investir. A dificuldade das pessoas normalmente se restringe ao sentimento de medo. Medo de quê? Medo de muitas informações, medo de não saber por onde começar, medo dos termos técnicos que permeiam e circundam ali o mundo dos investimentos, medo de sofrerem golpes, sendo que o medo é um dos sentimentos mais poderosos que as pessoas podem ter. E o primeiro ponto que a gente já vai falar aqui de vez é a paralisia pelo excesso de opções. Hoje a gente tem tantos tipos de investimento, renda fixa, renda variável, cripto, fundos, que as pessoas mal sabem por onde começar. E isso, se você for ver, paralisa as pessoas. São tantas opções que na hora de você sair da teoria para a prática, simplesmente você tem medo, fica paralisado. E posso te falar, isso é super normal. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui começar a investir, eu me lembro como se fosse hoje, que eu tirei R$ 100 do meu dinheiro, do meu primeiro salário, e falei, olha, com esse dinheiro eu vou começar a investir. Já estava pesquisando desde o início do mês várias coisas sobre investimentos e sabia mais ou menos ali o básico, né? E com isso eu fui lá e falei, olha, eu vou por onde é mais seguro. Fui lá e coloquei os R$ 100 na renda fixa, sendo que eu tinha tanto medo de perder aqueles R$ 100, que eram os R$ 100 no que eu mais me segurei na minha vida. Com aqueles R$ 100, eu me lembro que eu coloquei em um CDB de liquidez diária, que é um CDB que você pode resgatar a qualquer momento. Coloquei como se fosse hoje e resgatei no dia de amanhã. E aí vi que tinha aquela gordurinha, né, rendendo. Eu falei, olha, isso dá certo. E no outro dia eu falei, tá bom, eu vou continuar então. Resgatei aqueles R$ 100 para saber se aquilo não era mentira, se eu tinha perdido meu dinheiro mesmo. E falei, olha, beleza, consegui investir, voltou alguns centavos ali, meus primeiros centavos, e consegui retirar. Então isso dá certo. Então, depois disso, eu somente continuei. Mas perceba que no início eu parti do básico, até porque eu não tinha conhecimento nenhum. E é exatamente isso que as pessoas muitas vezes se apegam. Se apegam a ter todas as informações necessárias que elas podem ter para depois começar. Não, quando o assunto é o infinito mar de opções que você tem, se apega a fazer o básico, muito bem feito, e depois você continua e vai melhorando. E eu me lembro que lá em casa são duas realidades muito diferentes, né? Eu sou uma pessoa que desde cedo decidi que eu queria começar a investir porque eu queria atingir minha liberdade financeira. Já meu irmão não. Meu irmão, ele sempre coloca o dinheiro dele na poupança, né? Nenhum CDB de ali que rende 100%. E aí, quando eu falei para minha mãe assim, olha mãe, eu tô colocando dinheiro para investir na bolsa. Eu comecei pela renda fixa, minha mãe, meu filho, pelo amor de Deus, toma cuidado. Para ela era como se eu fosse um agiota. Então perceba, as pessoas têm barreiras naturais. Barreiras essas que você só vai conseguir transpassar depois que você der o primeiro passo. Dois pontos aí são importantes. Primeiro, você entender o básico e já executar e ir para a prática. E é isso exatamente que eu falo e faço com os meus alunos do meu curso. E o segundo ponto é você decidir começar. E aí a gente já vai para o segundo tópico, que é não menos importante, que é a falta de conhecimento para você começar. Muita gente tem medo de iniciar porque não tem conhecimento sobre por onde é o investimento mais seguro, qual é o investimento mais seguro para ela atingir o objetivo dela. Tem algum investimento que não prenda o dinheiro dela ali, se ela precisar? Todas essas informações básicas, mas que as pessoas muitas vezes não se atentam porque querem aprender tudo de uma só vez. Quando se trata de investimento, você tem que ir aos poucos, decifrando os termos complicados como taxa CDI e taxa Selic, liquidez diária, liquidez a um determinado prazo. Observa só, a taxa Selic, que muita gente não sabe o que é, ou sabe o que é no conceito, mas na prática não sabe, nada mais é do que uma taxa definida por um órgão que diz que o seu dinheiro, quando investido na renda fixa, vai render X% naquele ano. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 14,25%, se eu não me engano. Isso quer dizer que quando você compra um título da renda fixa, quando você investe na renda fixa, o seu dinheiro naquele ano, durante os 12 meses, vai render 14,25%. Olha só, isso sem contar com o imposto de renda e os descontos.
tudo bem? Mas perceba que é tão fácil e muitas pessoas vão pelo lado e pelo caminho mais difícil. Já a taxa CDI nada mais é do que a mesma taxa, praticamente em valores, definida por órgãos privados, por exemplo, os bancos. E os prazos, que são prazos para você poder resgatar, como liquidez diária, que são títulos que você pode resgatar no mesmo dia, muitas vezes, e aqueles investimentos com liquidez a um determinado prazo, que é necessário que o seu dinheiro fique preso até chegar a data de vencimento. Isso faz com que você possa adaptar cada tipo de investimento para o seu objetivo. E a gente entra já no terceiro ponto, que é um dos pontos que mais afligem os brasileiros, que é a falta de planejamento e controle financeiro. Se a gente for parar para ver, a gente não tem educação financeira nas escolas. Eu não me lembro de nenhuma matéria que eu estudei, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, contemplar sobre como lidar com dinheiro. Muito pelo contrário, tá? Muitas vezes tinham tantos passeios escolares que era mais fácil você gastar do que poupar. Mas beleza, tudo bem. Quando a gente fala sobre como lidar com dinheiro, as pessoas têm aversão ou até mesmo acreditam que isso é coisa de outro mundo. Não, sendo que se planejar é necessário quando você tem uma quantidade de recursos finita e limitada. Por quê? Ao passo que você se planeja, você sabe exatamente para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Você torna um hábito poupar dinheiro todos os meses. Ao passo que você se planeja, você deixa de gastar com os diversos tipos de streaming, seja de filmes, de música. Por exemplo, quantos tipos de streaming muitas vezes você já assinou? Ou quantos tipos de assinatura que você tem que você nunca usou? Eu conheci pessoas que têm Amazon, Apple, Netflix, entre tantos outros tipos de streaming, sendo que ela não usa quase nenhuma, ou se não somente uma. Mas essas pessoas se apegam ao breve sentimento de que, mas se eu precisar, se eu quiser assistir um filme tal no dia tal, tudo bem. Então você aluga aquele filme, você compra aquele filme por meio dessas plataformas. Tudo isso só acontece porque você não tem ou não consegue ter planejamento. E quando você não tem planejamento, isso quer dizer que, infelizmente, você não tem objetivos claros. Isso é normal, tá? Isso aconteceu comigo também. Antes de eu começar a investir, eu tinha que saber onde é que eu queria chegar. Muitas vezes as pessoas começam a investir de qualquer jeito. E não quer dizer que isso está errado. Pelo menos você deu o primeiro passo. Mas ao longo do caminho é necessário que você acerte a rota. Que você faça aquilo ter um objetivo mais assertivo. Isso vai fazer com que você entenda que certos tipos de investimentos são para você e outros tipos não são para você. Isso vai fazer com que você tenha, muitas vezes, as informações dispostas na mesa. Se você quer ter liberdade financeira, você vai saber de quanto tempo você precisa investindo para ter sua liberdade financeira, de quanto dinheiro investido você precisa para ter a sua liberdade financeira, de quanto você vai ter que poupar para atingir aquilo. E muitas vezes as pessoas acabam ligando investimento à privação. Não tem nada a ver, tá? É para isso que serve o planejamento e o controle financeiro. Quando você tem plano e controle do seu recurso, que é um recurso finito, como já falamos aqui, fica muito mais fácil de você viver cada coisa que você quer viver, fazer uma viagem, de sair para restaurante, de sim comer aquilo que você quer comer ou apreciar, de poder presentear outras pessoas, mas tudo com certos limites. Por quê? Porque você vai entender que talvez naquele mês não seja o mês ideal, você já teve um gasto maior, que naquele mês, naquele outro mês talvez, dá sim para você poupar um pouquinho e você já se planejou para gastar aquela determinada quantia. Eu me lembro que isso aconteceu exatamente no meu casamento. Eu me organizei muito antes para o meu casamento. Isso leva a gente a outro ponto, e não menos importante, que é, muitas vezes quando você fala de dinheiro e de investimento, as pessoas já vêm e falam, olha, não sobra nada. Sendo que essas pessoas nem sabem com o que elas gastaram no cartão de crédito. Nunca pararam para olhar nem a fatura. Então, muitas vezes não se trata de ter que ganhar mais dinheiro. Não, se trata de saber ter planejamento, controle, saber quanto entra, saber quanto sai, saber quanto você pode poupar, do que é possível você abrir mão e do que não é possível,
para que sobre mais dinheiro e você faça o seu dinheiro trabalhar para você. Depois que eu descobri que é possível que enquanto eu trabalho, o meu dinheiro trabalhe para mim e por mim, posso te falar, eu nunca mais vou parar. Isso quebrou certas crenças limitantes em mim. Crenças limitantes onde eu achava que investir era para quem tem muito dinheiro. Crenças limitantes onde eu achava que investir é necessário que as pessoas passem o dia inteiro na frente de um computador sabendo se a ação subiu ou desceu ou qual era o melhor momento de venda. Que para investir era necessário que eu tivesse muito mais recursos, sendo que com apenas R$ 10 você pode começar a investir. Vamos lá, para só para ver. A Netflix hoje, acho que no seu plano mais barato, tá ali R$ 20. Com esses R$ 20, eu digo a você, você compra 2 fundos imobiliários e no próximo mês você já vê seu dinheiro rendendo. Olha quão louco e quão mágico é isso muitas vezes. Perceba, quando você tem recursos finitos, é necessário que você saiba gerenciá-los, senão, muitas vezes você vai acabar com todos eles antes do final do mês. Já que é a realidade de muita gente, né? Chega no final do mês sem dinheiro nenhum. Não pelo fato de não ter dinheiro suficiente, mas pelo fato de muitas vezes não saber poupar ao longo do mês e não ter um planejamento adequado. Mas se você quer sair dessa realidade, se você quer começar a investir, se você quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você, se você quer ter uma renda passiva, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso para que você tome a sua decisão, para que você comece de uma vez por todas, para que você pare de procrastinar, saia da teoria para a prática, para que você quebre a barreira de muitas vezes ter medo de começar. Eu vou te mostrar que é muito tranquilo. Você vai ter alguém te acompanhando no passo a passo. Você vai ter alguém te instruindo ao longo desse tempo para que seja possível você sair do zero, do início, e ganhar seus primeiros R$ 100 em renda passiva, seus primeiros R$ 500 em renda passiva, seus primeiros R$ 1.000 em renda passiva. E posso te falar, depois que você começa, meu amigo, o difícil é parar.